Esperar o pessoal se arrumar. Bom demais estar com a casa cheia. Que bom que você veio aqui nessa noite. Melhor ainda porque você não veio para ouvir o pastor Rodrigo. Você veio para ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração. E a minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós hoje vamos encerrar uma série de exposições, 6 exposições que nós fizemos no livro de Gálatas. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Gálatas, deixa aberta aí. Acesse o seu aplicativo para que você possa ir passeando nessa introdução. Nós falamos na primeira exposição sobre o verdadeiro evangelho. Gálatas 1:8 fala assim: ainda que um anjo ou até mesmo nós pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, seja esse um anátema, seja esse amaldiçoado. Na primeira exposição, nós entendemos, através do capítulo 1, que o apóstolo Paulo está falando aos crentes da Galácia sobre o verdadeiro evangelho. Não é só a nossa geração que tem o privilégio de viver numa geração onde o evangelho está sendo deturpado. Já existia isso lá no tempo de Paulo, quando pregava na Galácia. A segunda série de exposições que nós falamos está no capítulo 2, e nós começamos a falar tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3 sobre a justificação pela fé. Nós então aprendemos que a justificação pela fé não é um ato do homem, mas é um ato de Deus. É Deus que nos declara então justo, é Deus que nos chama à salvação. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 21, fala assim: não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então nós descobrimos que a justificação pela fé, ela tem origem em Deus, ela é de graça, ela ocorre através de Cristo e não tem nenhum mérito do homem. Eu e você somos salvos porque Deus desejou nos salvar. Não existe nada em mim e você que possa atrair a salvação de Deus. Depois, na terceira aplicação, ou na terceira exposição, nós falamos sobre a guerra da lei contra a fé. O apóstolo Paulo já vivia sobre isso, já vivia essas lutas, e Gálatas capítulo 3 fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Os crentes da igreja da Galácia, eles desejavam obter a salvação através dos seus méritos. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, fala assim: se vocês estão tentando galgar alguma coisa diante de Deus, se vocês estão fazendo boas obras para que Deus, então, salve a vida de vocês, vocês estão loucos. Porque Cristo já se fez maldito no lugar de vocês. Cristo já foi à cruz para o lugar de vocês. A salvação, ela vem pela graça de Deus. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre o verdadeiro evangelho e falar sobre a justificação pela fé, ele começa a aplicar esses princípios em várias áreas. E a primeira área que o apóstolo Paulo trabalha esse conceito, que foi a nossa quarta exposição, é sobre a nossa paternidade. Nós somos filhos de Deus, herdeiros junto com Jesus Cristo, de tudo aquilo que Deus preparou desde antes da fundação do mundo. Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7 fala assim: e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho que habita nos seus corações e que clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho, e por ser filho também se tornou herdeiro. Através da justificação pela fé, Cristo passa a habitar dentro de nós e nos dá então legitimidade, nos faz entender que nós somos filhos de Deus e através dessa filiação nós podemos ter intimidade com o Pai. Semana passada, o presbítero Kleber pregou a quinta exposição, falando de Gálatas capítulo 5, porque a segunda parte onde a justificação pela fé é aplicada é a presença do Espírito Santo. Não tem como, meu irmão. As pessoas tentam entender como é viver uma vida cristã. Querem saber se elas realmente são filhas de Deus. Para que você possa fazer um teste se você é filho de Deus ou não, é o quanto o Espírito Santo habita em você. E a habitação do Espírito Santo não vem através de dons miraculosos. Gálatas capítulo 5 nos ensina o que é ter a habitação do Espírito Santo. O que é viver no Espírito Santo? Qual é a manifestação do fruto do Espírito Santo na nossa vida?
E em Gálatas capítulo 5, verso 25, fala assim: se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. E hoje eu quero conversar com você, para encerrar essa série de exposições, sobre a terceira aplicação que o apóstolo Paulo faz, da justificação pela fé. Porque ele fala sobre a nossa paternidade, ele fala sobre a presença do Espírito Santo, e agora no capítulo 6 ele fala a respeito da nossa vida em comunidade. Como a igreja de Cristo, ela se porta diante da salvação que vem pela graça. Então abre a sua Bíblia, Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Gálatas capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. Se você ficou curioso para ouvir as pregações antigas, você pode acessar as plataformas digitais da igreja, que estão todas as nossas pregações. Eu esqueci de fazer o merchan, então tem que fazer o merchan antes de pregar, tá, gente? Então você pode acessar o Deezer, você pode acessar o Spotify, Facebook, Instagram, e se você tiver uma rede social nova, pode dizer para o nosso Ministério de Mídia que eles vão colocar IPPO lá, porque nós queremos pregar em todo o lugar. Então você pode acessar e assistir as outras pregações. Gálatas 6, de 1 a 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um, então, examine os próprios atos, e então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia do Espírito Santo, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora ficou só alguns versos. Se você não leu ainda a carta de Gálatas, hoje, antes de você assistir o Fantástico, você consegue ler esses versos que faltaram aqui. O apóstolo Paulo, no final da sua carta aos Gálatas, quero lembrar você que a região da Galácia, Paulo não estava falando para uma igreja específica, ele estava falando para uma região como um todo, então ele está falando para as igrejas, não para uma igreja específica, mas o apóstolo Paulo aqui, ele vem nos instruir sobre a nossa vida como igreja. Você pode fazer um teste um dia, depois que acabar toda essa pandemia, perguntar para as pessoas o que é ser igreja. E você vai descobrir que as pessoas não conseguem fazer essa definição. Você vai encontrar pessoas que vão partir para o lado da teologia e vão falar que igreja é a eclesia, ou seja, igreja é um chamado de Deus para o mundo, para fora. Então, o propósito da igreja, a igreja ela foi criada para que a gente viva ela lá fora. Algumas pessoas que gostam de comunhão vão falar que a igreja é koinonia. Igreja é você ficar em comunhão com os irmãos, é você estar dentro de 4 paredes e desfrutar das bênçãos que isso traz. Para algumas pessoas, não se escandalizem, mas isso é uma verdade, igreja é o templo. Então, algumas pessoas sacralizam o templo, sacralizam aquilo que é feito dentro desse local, como se Deus só falasse com os outros dentro desse local. Igreja é muito mais do que isso. Nós não estamos na igreja, Deus não nos chamou para estar na igreja, Deus nos chamou para ser igreja. Ser igreja é fazer parte do corpo de Cristo. Ser igreja é estar ligado à videira. Ser igreja é ter o mesmo pensamento, a mesma mente, o mesmo propósito que Cristo Jesus. Ser igreja, sim, é um chamado para fora. Nós fomos chamados para proclamar as boas novas da salvação. E você não proclama as boas novas da salvação somente dentro das 4 paredes.
Por isso que se você é igreja, você vai manifestar isso na sua vida. É um prazer para você abrir a sua boca para falar de Cristo Jesus para as pessoas. Ser igreja também é viver em comunhão. Nós precisamos cuidar uns dos outros, zelar uns dos outros, não somente da comunidade que nós participamos, porque a comunidade que nós participamos, que nós chamamos de igreja, é uma parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não tem placa, o corpo de Cristo não tem denominação. Diante de Cristo Jesus não há mais bárbaro, não há mais grego, não há mais homem, não há mais mulher. Há o corpo de Cristo. Então você precisa desfrutar da comunhão. Ser igreja não é ter o templo, nem vir ao templo. Ser igreja é manifestar na sua vida as grandezas de Deus. O apóstolo Paulo, depois de lembrar as igrejas da Galácia sobre o verdadeiro evangelho, ele então ensina sobre a salvação, porque é a base. Não adianta você querer falar de coisas mais profundas da igreja se você não falar da base, que é a nossa salvação. Ele nos lembra da nossa filiação. Ele nos ensina que existe um Consolador chamado Espírito Santo que agora habita em nós. E agora ele vai falar dessa manifestação. Como eu e você vamos manifestar isso como igreja de Cristo Jesus? O nosso relacionamento é muito importante, meu irmão. Nós criamos um hábito muito ruim de às vezes falar mal de uma igreja, falar mal do irmão, não amar o irmão. Eu sei que agora acaba o culto, você tem que ir embora, pelas recomendações sanitárias do momento que nós estamos vivendo. Mas tem crente que mesmo quando não estava em Covid, já estava treinando para isso. Porque acabava o culto e ia embora, não desfrutava da comunhão do outro. O mundo vai perceber o amor de Deus em nós, quando ele olhar a maneira que nós tratamos um ao outro. É assim que o mundo vai ver. 4 pontos o apóstolo Paulo trata aqui. E esses 4 pontos eu queria deixar para você. O primeiro deles, uma igreja que vive a presença do Espírito Santo, ela vive a edificação mútua em amor. Uma igreja que vive o Espírito Santo, ela vive a edificação mútua do amor. O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 6 de Gálatas falando assim: se você surpreender o seu irmão em falha, e daí quando você lê o texto, parece que Paulo está sendo um pouco sarcástico com os crentes da Galácia, porque ele fala assim: para vocês que são os espirituais, parece que ele está dizendo, vocês que acham que são os crentes, vocês deveriam tratar eles com mansidão. Vocês precisavam cuidar deles, edificar a vida deles. E ele daí traz um outro relato muito importante, demonstrando que todos nós somos iguais. Porque parece que às vezes nós nos colocamos num pedestal de juízes, onde nós acusamos as falhas do nosso irmão e esquecemos que nós também temos falhas. Por isso que é importante você ter alguém, não só as pessoas que andam com você, mas ter um pastor, um amigo, que vai pastorear o seu coração e dizer, você está errado nisso. Porque o apóstolo Paulo fala, depois que vocês instruírem em mansidão, cuidem para que vocês também não caiam em tentação. Uma igreja que vive através do Espírito Santo, ela vive essa edificação mútua. Nós como igreja, nós como comunidade de Cristo Jesus, nós estamos ao longo do tempo perdendo essa oportunidade, meu irmão. Tiago capítulo 5 nos fala que nós deveríamos confessar as nossas falhas uns aos outros para que a gente pudesse ser curado. Nós não fazemos mais isso. Pelo contrário, a nossa geração tem se tornado muito boa em esconder as falhas. Não mostrar as coisas feias, não mostrar aquilo que eu estou fazendo de errado. Se você não mostra as suas falhas, se você não apresenta aquilo que você está fazendo de errado, aquilo que é pecado na sua vida, como você vai crescer? Como alguém vai corrigir você? E eu sei o que passa na sua mente, porque passa na minha também. Pastor, eu não posso falar para todo mundo das minhas falhas, porque o povo é fofoqueiro. Eu e você somos povo também. Porque as pessoas falam, pastor, a gente não confessa porque a igreja é fofoqueira. Você é igreja também. Você está falando de você mesmo. É um mal.
E por conta desse mal, as pessoas pararam de ser edificadas, as pessoas pararam de ser curadas, as pessoas pararam de ter as suas falhas tratadas em Cristo Jesus. E meu irmão, Cristo não morreu na cruz por você, para você conhecer o Evangelho de Jesus e ficar igual. Para você conhecer a graça de Deus, essa tremenda graça como nós cantamos, e permanecer igual você é. Tem muita coisa no seu coração que precisa ser tratada. Tem muita coisa na sua vida que precisa ser deixada de lado. E a beleza do Evangelho e da Igreja de Cristo Jesus é porque muitas dessas feridas e dessas arestas você não vai conseguir tratar sozinho. Por isso que Tiago te manda confessar o teu pecado uns aos outros. Por isso que o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre igreja e ele fala assim, quando você surpreendeu o seu irmão, você precisa cuidar dele. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Por isso que pouco a pouco as comunidades cristãs, elas foram voltando ao papado, ao episcopado. Ou seja, eu tenho falhas, só vou falar com o pastor. Eu tenho dificuldades, eu só vou conversar com o pastor. Daqui a algumas semanas nós vamos ter o culto da reforma. De verdade, não aquele que eu esqueci, que eu antecipei aquela vez. Tá? E um dos temas da reforma é que todos são chamados. A igreja é para todos. Não é um privilégio para mim. Como você tem cuidado do seu irmão? Faz um rápido teste na sua mente. Nesse ano, nós já estamos acabando esse ano de 2020. Está passando já. Quanto do seu tempo você investiu para tratar a vida de uma outra pessoa? Cuidar da vida de uma outra pessoa. Pastor, eu estou cuidando da minha mãe, do meu pai. Pastor, eu estou cuidando dos meus filhos. Você faz isso por uma obrigação sentimental, meu irmão. Como eu falo para você, é prole, é índole, você vai fazer isso. Você foi chamado para cuidar dos seus irmãos em Cristo Jesus. Como você tem cuidado das pessoas? Será que você gastou tempo esse ano para fazer isso? Ou será que esse termo meio sarcástico do apóstolo Paulo serve para a sua vida? Vocês que são espirituais, estavam tão preocupados com as coisas espirituais, que não sobrou tempo para você cuidar daqueles que são humanos, que são pessoas. Então, a primeira parte desse ponto, as falhas dos outros e o cuidado é responsabilidade da igreja. Se você tem o Espírito Santo, você vai se preocupar com o próximo. Você vai cuidar do próximo. Dentro ainda desse ponto, eu quero te lembrar uma coisa. Muitas tentações precisam ser compartilhadas para que você possa vencer. Você não é um lobo solitário. Dani e os meninos foram tirar férias de mim, então estão uma semana longe. E hoje de tarde eu estava meio carente, daí eu fiquei assistindo um filme infantil que deu na Globo, Mowgli. Já assistiu? Não perca seu tempo. É muito ruim. Mas tem uma coisa legal no filme. Quando fala da matilha. E os lobinhos pequenininhos são ensinados que eles são a matilha. E que a matilha é eles. Que eles sem a matilha não são nada. A gente precisa aprender isso como igreja. Teu pecado, meu irmão, a tua tentação é muito mais forte do que você. Aquele que está tentando o seu coração, ele conhece o ser humano desde a primeira criação. E nós somos iguais. Iguais a Adão, iguais a Eva. Por isso que nós precisamos aprender a confessar as nossas tentações. Confessar é uma palavra errada, desculpe, mas a falar das nossas tentações. Eu lembro que quando nós começamos um trabalho com casais na igreja há um tempo atrás, nós começamos por um motivo.
Íamos iniciar novamente pelo mesmo motivo agora esse ano, mas veio a pandemia. Porque é muito casal passando por dificuldade e fica com vergonha, porque acha que é só eles que estão passando. E aí o pastor, o líder que está tratando, começa a saber o que o presbítero Kleber passa em casa, o pastor Rodrigo passa também. O que o Ernesto passa em casa, o Kleber passa também. O que o presbítero Jânio passa em casa, o presbítero Nico passa também. O que o Tiago passa em casa, o André passa também. Nós não somos diferentes uns dos outros. As nossas tentações, as nossas lutas, elas estão partilhadas. E quando nós nos juntamos, nós somos mais fortes. Não porque vai ter uma palavra especial, não porque vai ter um aconselhamento espiritual, mas é porque Cristo começa a intervir na nossa vida. A melhor parte do aconselhamento que você pode ter comigo não é a hora que eu estou falando. A melhor parte do aconselhamento é quando eu viro para você e falo assim, vamos orar. Pode ser as melhores palavras, pode ser as melhores colocações. Se o Espírito Santo não intervir, nada muda. Mas nós não nos despimos uns na frente dos outros pelo mesmo motivo de Adão e Eva. Lembra o que eles descobriram quando eles pecaram? Que eles estavam nus. Então se envergonharam. Aqui Paulo fala à igreja da Galácia, dizendo, olha, toma cuidado com as suas tentações, partilhem das suas tentações, porque vocês não são fortes para vencê-las. Se você crê em Cristo Jesus, se você quer servir como igreja de Cristo Jesus, você precisa sim viver como uma igreja que vive uma edificação mútua. Segunda ideia que eu quero conversar com você nessa noite, verso 3 ao verso 5, fala assim, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, se engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Uma igreja que vive através do Espírito Santo é uma igreja que aprende que a diferença e a individualidade, elas norteiam a unidade da igreja. Uma igreja que vive através do Espírito Santo descobre que a diferença e a individualidade norteiam a unidade da igreja. Algo que eu acho magnífico em Deus, magnífico, é o ser humano. Por quê? Nós somos completamente diferentes uns dos outros. Tem que ser muito criativo. Eu acho que Deus, quando estava meio cansado, Ele criou os chineses. Mas o resto, cara, os orientais ali. O resto é perfeito. Você pode ter um cabelo parecido com alguém, mas o seu cabelo é só seu. Você pode ter um olho parecido com alguém, mas o seu olho é só seu. Você pode ter uma identificação no seu dedão parecido com a de alguém, mas a sua é só sua. Por que você quer ser igual a todo mundo, então? Porque como igreja nós queremos ser iguais a todo mundo. Nós queremos fazer as coisas que todo mundo faz. Nós queremos adorar da mesma maneira, cantar da mesma maneira, pregar da mesma maneira. Deus te chamou e te deu dons que só você tem. Por isso que cada vez que você vem viver em comunidade, você deveria pensar assim, eu estou indo para a minha comunidade, porque Deus precisa me usar lá, porque tem coisas que só tem em mim, e Deus me chamou para servir o meu irmão. Você vai pregar diferente do que o pastor Rodrigo. Glória a Deus, é facinho fazer isso. Você vai cantar melhor que o Ernesto. Que bom, nós precisamos mesmo. Deus te deu dons e talentos para que você possa servir em unidade. O que você está fazendo com isso, meu irmão? Eu gosto de sentar para conversar com você. Várias pessoas vêm falar comigo, pastor, eu acho que a igreja precisava ser assim. A igreja precisava ser assado. Acho que o senhor devia pregar de terno. Acho que o senhor deveria pregar de all-star.
Hoje eu vim de terno e de all-star, para agradar todo mundo. A gente precisa, meu irmão, trocar figurinhas. Porque tem coisas que só você enxerga. E o contrário é verdadeiro, meu irmão. Às vezes você vem com ideias que vão revolucionar a igreja na sua cabeça, mas é que você não está enxergando do ponto de vista que nós estamos enxergando. Por isso que é a unidade. Porque nós caminhamos juntos pelo mesmo propósito. Nós andamos juntos pelo mesmo motivo. Aquilo que nos cela e nos une está na cruz. Então você não pode ser igual a todo mundo. Você não tem que agir da mesma forma. Você pode ser diferente. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, se engana a si mesmo. E muitas pessoas usam esse verso para dizer assim, você não pode ter coisas boas em você. E se você tiver coisas boas em você, você não pode falar delas, porque senão é orgulho. Tem vezes que é orgulho, viu, meu irmão? Mas não é esse texto que você tem que trabalhar. Porque esse texto, essa perícope não acaba aqui. O apóstolo Paulo ele fala no verso 4, cada um examine os seus próprios atos e então poderá se orgulhar de si mesmo. O apóstolo Paulo está nos desafiando a olhar para a nossa vida, da mesma maneira que ele está desafiando aqui a igreja da Galácia, e ver quais são os nossos pontos positivos. Muitos ministérios na igreja precisam de dons e talentos. Às vezes o pessoal chega para mim, pastor, eu quero cantar no louvor, canta para eu ouvir. Não, acho melhor você servir com os diáconos da igreja. Louvor não é a sua praia. Pastor, eu quero pregar. Então vamos falar em público. Não, toda vez que eu falo em público eu tremo na base, pastor, não dá. Vai pregar onde então, meu irmão? Mas você tem coisa boa. Você já comeu os doces da dona Silvia? Meu irmão, é muito bom. E através dos doces dela, ela serve a Cristo. Você já parou alguma vez nessa igreja para orar com a dona Ângela? Já parou para orar com o seu Paulo Rodrigues? Meu irmão, é outra vibe. É diferente. Você já parou para falar sobre gestão com o presbítero Kleber? A cabeça dele é outro lugar, meu irmão. Nós temos coisas boas. E nessas coisas boas nós devemos investir, porque Cristo botou em nós, para que a gente pudesse servir as pessoas. E daí ele termina quando ele fala isso, dizendo, para que possa se orgulhar de si mesmo sem se comparar a ninguém. Você não tem que se comparar a ninguém. Mas ele termina o verso, e é sobre isso que eu quero gastar um tempinho com você, porque ele coloca um peso que nós não usamos. Porque ele fala assim, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Parece que o apóstolo Paulo aqui está falando uma coisa diferente do que ele falou no verso 1 e 2. No verso 1 e 2 ele fala para a gente compartilhar. Agora ele está falando para a gente levar a própria carga. É porque agora ele está falando de dons e talentos. Antes ele estava falando sobre edificação. E aí tem uma coisa muito legal que você precisa guardar. Eu falei que você é especial, e você é mesmo. Você é diferente, você é mesmo. Deus criou você com dons e talentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esses dons e talentos não são seus. Eles estão com você. Um dia Deus vai te pedir contas dele. Por isso que é um fardo. Por isso que cada um deve levar o seu fardo. Eu vejo muita gente querer pregar. Eu vejo muita gente querer ser pastor. Porque acha que ser pastor é você pregar 50 minutos numa igreja. Eu convido você a passar uma semana comigo ou com qualquer pastor de verdade. E que você vai perceber que se você não for vocacionado, você desiste na terça-feira. É pesado. É diferente. Tem muita gente que quer cantar no louvor, mas não quer vir para a igreja 3 horas da tarde para ensaiar. Seu ministério está errado, meu irmão. Porque ministérios que envolvem dons de talento precisam ensaiar. Esse negócio de fazer para Cristo, porque é para Deus eu faço de qualquer jeito, não existe. Palavra do demônio isso daí, viu, para você guardar no seu coração. Tem pessoas que querem ensinar e acham que do nada vai brotar coisa na cabeça.
Eu ouvia os meus professores falar, olha, quanto mais você lê, mais você vai ter conteúdo para ensinar. E eu falava, cara, isso é besteira. Aí a gente entra no mistério, o que a gente faz? Lê, porque você começa a ser confrontado com coisas e você precisa ter base para falar. Você quer ensinar? Estuda então para fazer isso. Não porque eu vou estar medindo você. Não porque eu vou estar olhando se os seus decibéis de voz estão errados. Não porque eu vou estar olhando a maneira que você exerce seu dom. Mas você precisa fazer o melhor porque Deus vai te pedir contas. Ele vai chegar para você e dizer, poxa, eu te dei esse dom, você tinha essa facilidade para que você usasse, para que as pessoas me conhecessem. E o que você fez? Estava trancado. Fiquei preso. A timidez me travou. Não faz isso, meu irmão. Os dons e talentos, eles servem para a nossa edificação. Você não precisa ser um Rodriguinho. Nem o Caléu é um Rodriguinho. Você precisa ser a cópia de Cristo. E através dessa cópia você abençoar a vida de pessoas. Terceira ideia que eu queria trabalhar com você. Verso 6 ao verso 8 fala assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aqueles com quem instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Primeira parte, edificação mútua. A segunda parte, a individualidade vai nortear a sua unidade. Terceira ideia que eu queria te trazer nessa noite. A espiritualidade, ela provém do ensino. Eu quero quebrar uma dicotomia que existe na nossa geração e ela não pode existir. Muitas igrejas ficam falando da igreja presbiteriana dizendo, porque a igreja presbiteriana não tem o Espírito Santo. A igreja presbiteriana não se manifesta o Espírito Santo. A igreja presbiteriana está sempre preocupada em estudar e não tem o Espírito Santo. Mas você que é presbiteriano, você olha para o seu irmão pentecostal e fala, o seu irmão pentecostal ele não conhece a palavra de Deus, porque eles não estudam, eles não leem, eles não sabem das coisas. E daí fica um filho falando mal do outro filho. E você sabe quem é que ganha nessa batalha. É isso mesmo que Satanás quer com a igreja. Que a gente fique brigando um com o outro enquanto as vidas vão perecendo no inferno. Que a gente fique discutindo por picuinhas e as pessoas estão sendo levadas ao rodo para o inferno. Não existe essa dicotomia. Não existe essa diferença. Eu conheço muito crente arminiano que o cara é crente, pensa a Bíblia diferente de mim, completamente diferente de mim. Oro para que Deus mude o coração dele. Mas ele é crente, comprado por Cristo Jesus. Mesmo que ele ache que não, ele é comprado e escolhido em Cristo Jesus. A espiritualidade, meu irmão, vem através do ensino, sim. Quanto mais conhecimento você tiver, mais do Espírito Santo você vai ter na sua vida. Quanto mais você estudar a palavra do Senhor, mais você vai conhecer a Deus. E quanto mais você conhecer a Deus, mais Ele vai se manifestar na sua vida. Por isso você precisa estudar. Por isso que você precisa ler, mas é por isso também que você precisa orar, é por isso que você precisa servir, porque senão você incha a sua cabeça e as suas mãos estão vazias. Você enche a sua cabeça de teologia e o seu coração está vazio do Espírito Santo de Deus. Todos os grandes homens de Deus, eu gosto muito de ler biografias, convido você a criar esse hábito. Todos os grandes homens de Deus, eles estudavam muito, liam muito, e eram homens que quando pregavam estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vem falar sobre aquele que está instruindo. Por isso o apóstolo Paulo vem falar sobre o aluno e para ele compartilhar então com aquele que está instruindo. Por isso que tem um verso que parece que foge do contexto. Parece que o apóstolo Paulo estava querendo falar sobre outra coisa e daqui a pouco ele colocou de Deus não se zomba no meio da perícope. A ideia do texto nos traz essa ideia. Ficou boa essa frase, né? O texto nos traz essa ideia de que todas as vezes que eu não estou me relacionando com Deus da maneira que eu tenho que me relacionar, eu estou brincando com Deus.
Então, todas as vezes que eu estudo e não busco Deus em oração, eu estou brincando com Deus. Todas as vezes que eu oro e não leio um capítulo da Bíblia, eu estou zombando de Deus. Tem que ter os dois. Tem que estar junto. A Bíblia é o que confronta você. É a Bíblia que olha para o seu coração e mostra quem você é. E todas as vezes que você ler as Escrituras e ela confrontar você e dizer quem você é, se você realmente é filho de Deus, isso vai te levar a buscar Deus lá no pó. Lembra de Isaías capítulo 6. Você acha que Isaías era o quê? Para estar tendo aquelas visões. O cara estudava pra caramba. Até porque ele estava na dinastia de Israel. Ele viu a Deus. Ele viu o trono de Deus. E quando ele vê o trono de Deus, ele cai com o rosto em terra. Então você que me ouve nessa noite, para com essa dicotomia. Para de brigar com seus irmãos. Vá entrar no seu quarto, no seu tamion, e vá buscar a presença de Deus. Vá ler sim a Bíblia. Eu fiquei tão feliz hoje à tarde, porque eu estava lá, perdendo meu tempo vendo Mowgli. Perdi meu tempo hoje. E alguém me mandou uma pergunta. Pastor, como é que eu faço para ler a Bíblia toda num ano? Por qual livro eu começo? Qual livro que você me indica? Cara, já é um bom começo, velho. O desejo de ler as Escrituras. O ano passado nós lemos toda a Bíblia, lembra? A igreja inteira lendo toda a Bíblia o ano inteiro. Meu irmão, é diferente. Aí você começa a ficar espiritual, de verdade. Daí você começa a entender quem é Deus. Eu quero fechar esse ponto, mostrando para você uma verdade. Sabe por que você que é crente e filho de Deus está com medo da pandemia? Porque a sua fé era baseada em coisas que não a palavra de Deus. Você podia ter uma grande fé no pastor Rodrigo, uma grande fé na sua denominação. E daí quando chegou a pandemia, você ficou com medo. Daí você descobre que isso não serve para nada. Agora, se você confia em Deus, se você estuda a palavra de Deus e conhece o Deus das Escrituras, você sabe então, meu irmão, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Já houveram tempos piores, e em tempos piores Ele continuou cuidando da igreja. E se por algum motivo aprover ao Senhor dele conduzir a sua vida até a eternidade, você deveria dar glória a Deus, porque é muito melhor você estar vivendo na eternidade do que nesse mundo pecaminoso. Daí você descobre que a sua vida não é daqui, que você tem coisas do alto para pensar. E as pessoas vêm, pastor, porque você não sabe da minha realidade. Eu estou assim por causa disso. É falta de fé, meu irmão. E eu não estou falando que é só você, não. Eu também tremo nas bases. Você acha que não? Também, meu irmão. Os discípulos, também. Por isso eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Por que eu e você vamos ser diferentes, então? A espiritualidade verdadeira provém do ensino. Você precisa estudar mais. Eu preciso estudar mais. Quarta e última ideia que eu queria falar com você, a partir do verso 9 e verso 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e se não desanimarmos. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Uma igreja verdadeira, ela vive, então, a edificação mútua. Ela entende que a diferença e a individualidade é o que norteiam a nossa unidade. Em terceiro lugar, ela nos ensina que a verdadeira espiritualidade, ela provém sim do ensino. Quarta e última coisa que eu queria demonstrar, se somos ou não uma igreja verdadeira, o auxílio, ele deve ser contínuo. A ajuda deve ser contínua.
Como é complicado, meu irmão. Como é complicado trabalhar com pessoas necessitadas. Desculpe. Porque muitas vezes nós sabemos que elas são necessitadas, mas elas não têm essa consciência. Você sabia, tomando a liberdade do nosso Ministério de Ação Social, que já tentaram ludibriar o nosso ministério, cara? A pessoa veio e pegou uma cesta com o Rogério, no outro dia veio pegar comigo, como se nada tivesse acontecendo. E não é porque ela estava precisando de 2 cestas, é porque é a lei de Gerson. Eu quero sempre tirar vantagem de tudo. Eu não sei o Rogério, depois você conversa com ele, mas eu fiquei bravo, cara. Se eu fosse na mesma vibe de Jesus, tinha entrado chicoteando todo mundo. Daí você pode desanimar. Passa na sua mente as tentações. Passou na minha mente. Puxa Deus, então a gente está fazendo as coisas, faz campanha disso, daquilo para ajudar as pessoas, o cara vem de lá para roubar na igreja. Passa fome esse desgraçado. Não vou ajudar mais. Mas não é o que Paulo fala. Paulo fala que se nós temos a vida cheia do Espírito Santo de Deus, você vai continuar ajudando continuamente. Porque como eu comecei a falar para você nesse ponto, muitas vezes as pessoas que estão sendo ajudadas, elas nem sabem que elas precisam ser ajudadas, mas você sabe que elas podem mudar de vida. Talvez muitas vezes você vai ajudar famílias que não vai dar em nada, em contrapartida tem famílias que estão dando glória a Deus, porque estão recebendo uma cesta da igreja. Desafio você a se juntar ao ministério e entregar vianda às sextas-feiras à noite. Tem família que recebe a comida e não tinha nada para comer. Em contrapartida, tem gente que reclama do arroz, do feijão. A grande questão é para onde você vai olhar. A grande questão é para onde você vai direcionar o seu coração. E eu quero desafiar você, da mesma maneira que o apóstolo Paulo desafia a igreja da Galácia, olhe para Cristo Jesus. Porque nós fazemos a mesma coisa. A mesma coisa diante de Deus. Se você é filho de Deus, talvez um período da história que você queria ter vivido era o momento que Cristo Jesus estava na terra. Desfrutar das pregações de Jesus, perceber os milagres de Cristo Jesus, ver tudo aquilo que Jesus estava fazendo. A geração que desfrutou disso crucificou Cristo Jesus. Chamou ele de Beelzebu, não quis andar com ele. Paulo fala que esse Jesus, que estava ali sendo martirizado por minha causa e por sua, ele abriu mão da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio com um propósito. Então, quando ele estava sendo esmurrado, quando ele estava sendo cuspido, quando ele estava sendo perseguido, ele poderia ter passado assim, não vou fazer mais isso, cara. Desci para cá, para vocês não conhecerem o peso da ira de Deus, e você está me levando para a cruz, você está cuspindo em mim, você está me xingando, você não para ouvir o que eu tenho para falar. Então sente o peso da ira de Deus, eu não vou mais para a cruz. Mas não é o que ele faz. Ele cumpre o que Isaías diz. Como ovelha muda, ele foi levado até o matadouro. Não falou nada na presença dos seus tosqueadores, para cumprir o propósito. Por isso que nós temos que ajudar as pessoas. E se você começa a andar com pessoas, você vai descobrir que muita gente vai trair você. Muita gente vai querer te passar para trás. Muita gente não entende a dinâmica e o processo todo da ajuda. Mas você não faz por eles. Você faz porque Cristo te mandou fazer. E se Cristo te mandou fazer, só obedece. Só obedece. Quarta-feira nós estávamos aqui na reunião de oração. Já voltamos com a nossa reunião de oração, viu, meu irmão? Se você achava que não, talvez não queria vir, todas as quartas-feiras nós estamos aqui para orar. Mas eu compartilhava com os irmãos que estavam aqui, falando, tem uma coisa que eu acho interessante, um ensino difícil de eu ensinar para os meus filhos.
é chegar para eles e falar assim, ó, papai está te mandando fazer, você só faz. Não ia ser bom? Você que é pai, pensa comigo. Ter um pendrive para você incutir isso na cabeça do seu filho? Meu filho tem 7 anos e eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei isso. Porque sempre tem reclamação. Às vezes eles querem continuar argumentando, eu falo, você argumenta depois que você obedecer. Primeiro você faz, depois você argumenta. É difícil obedecer. Eu e você fazemos a mesma coisa. Nós enchemos o cálice das nossas orações, João fala que existe um cálice de orações dos santos, com os nossos argumentos diante de Deus para não fazer o propósito do nosso chamado. Deus, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Meu irmão, você não ter dinheiro para ajudar o próximo não é desculpa, porque Deus vai prover, porque a obra é dele. Deus, eu não estou ajudando as pessoas porque eu não tenho tempo. Compra uma agenda, meu irmão, regula, porque 24 horas tem para todo mundo. Deus, eu não estou ajudando porque eu acho que entregar comida não ajuda, eu tenho que pregar o evangelho. Que bom, eu vou lá entregar a comida e você fica pregando na esquina enquanto a gente entrega. Mas você não pode mais dar desculpa de não fazer. Você não pode mais dar desculpa de não se envolver. O traço que Paulo faz é que se você tem o Espírito Santo, você vai ajudar as pessoas continuamente, inclusive as pessoas que perseguem você, que não estão nem aí para ajuda. Você não tem que ter desculpa, você tem que obedecer. Tem pessoas que têm os argumentos teológicos. Já teve gente que usou uma frase que eu digo contra mim mesmo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado daquilo que eu ando falando. Porque um dia, ensinando as pessoas sobre ação social, eu falei, a igreja não foi chamada para fazer assistência social. E não foi mesmo, viu? Mas não tira a minha frase do contexto. Não é porque nós não fomos chamados para fazer que a gente não tem que fazer. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. E quando você dá um prato de comida, quando você dá uma roupa, quando você cuida de uma outra pessoa, você está pregando o evangelho. E algumas pessoas, eu não faço porque o senhor já falou na igreja, o senhor já ensinou que a igreja não foi chamada para fazer assistência social. Toma chá de senso, meu irmão. Olha o que Paulo fala. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Você não sabe o que você vai colher. Você presta atenção em tantas coisas que eu falo, então presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Só a igreja entrega uma cesta básica cheia do Espírito Santo. O mundo não. É só a igreja que tem um remédio para tratar a alma das pessoas. O mundo não. Qualquer religião pode fazer obra social. Só a igreja tem o poder de transformar vidas. Então não cansa. Não desanima. Porque no tempo nós vamos mudar as coisas. Nós precisamos fazer. Tem muita gente que tem chamado para ir para o outro lado do mundo. Quer ir para a África porque o povo passa fome. A minha geração passou o tempo inteiro ouvindo nas igrejas que nós tínhamos que ir para a janela 10 para o 40. Se você tem a idade do Ernesto, você ouviu 1001 pregações sobre isso. A África está a 2 quadras da gente aqui. A janela 10 por 40 está a 2 quadras daqui. Se você não está fazendo aqui, você não vai fazer lá. Paulo continua falando, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos. Especialmente aos da família da fé. Você sabe quais são os problemas da nossa comunidade? Você sabe? Você sabe quantas pessoas na nossa comunidade têm necessidade de alimento? Você sabe? Não vou constranger você, mas responde na sua mente as minhas perguntas. Você sabe hoje quantas pessoas da nossa igreja estão doentes e precisam de uma oração? Você sabe quantas famílias hoje na nossa igreja não têm dinheiro nem para pagar a conta de luz, de água? Você sabe?
E aí talvez a sua resposta pode ser: pastor, isso é preocupação do senhor, afinal de contas, o senhor recebe muito bem para fazer isso. Eu posso fazer uma lista para você, de pessoas na nossa comunidade, que responderam sim para todas essas perguntas que eu fiz. Sabe quantas pessoas passam fome? Sabe quantas pessoas não têm dinheiro para pagar a conta de luz? Sabe quantas pessoas estão doentes? Porque isso não é um chamado para o pastor, isso é um chamado para aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero encerrar esse ponto, caminhando para o final da mensagem, dizendo algo muito simples para você, meu irmão. Se você prestou atenção na pregação do presbítero Kleber semana passada, para que você viva no Espírito, se você está prestando atenção no que eu estou falando para você nessa noite, que você precisa edificar vidas, que você é diferente, que você vive em unidade, que você pode ser um cara espiritual, uma mulher de Deus, um homem de Deus, através do ensino bíblico, e que você foi chamado por Deus para servir ao próximo. Sai da inércia, então. Sai da inércia. Essa geração, e nós encerramos aqui a exposição de Gálatas, ficou tantos e tantos ensinos preciosos, de repente a gente pode fazer Gálatas 2 no ano que vem, para ensinar outras coisas. Essa geração aqui, meu irmão, elas estavam sendo expurgadas das suas casas. Eu gosto de caminhar, e algumas vezes eu saio para caminhar à noite. Eu nunca andei à noite aqui em Pelotas e vi um irmão meu em Cristo servindo como tocha, pegando fogo, porque cria em Cristo Jesus. Essa geração aqui, quando eles andavam nas ruas de Jerusalém, quando eles andavam nas ruas de Israel, eles viam os cristãos presos em tochas, pegando fogo, pelo simples motivo de falar que acreditavam em Cristo Jesus. E daí eles poderiam falar: eu não vou pregar, eu não vou falar, afinal de contas eu vou morrer, porque é o que eu e você estamos fazendo. Deus, eu não vou servir o Senhor porque está tendo Covid. O Senhor que mandou, agora se vira com Covid. Não é assim, meu irmão. Cada geração tem um peso, cada geração tem um desafio. Nós precisamos fazer mais. Eu dou glória a Deus. Glória a Deus. Porque um dia eu ouvi uma pregação do reverendo Jeremias, e ele falou sobre os 30%. Toda igreja tem 30% de pessoas que estão ali com o pastor. Pau para toda obra. Não interessa se você tem 8 mil membros ou 8 pessoas na sua igreja. 30%. Desde o dia que eu ouvi essa pregação, eu tenho falado para Deus: eu não quero uma igreja de 30%. Eu quero uma comunidade que sirva 100% a Cristo Jesus. Por isso que desde esse dia você tem me ouvido falar que a nossa igreja é uma igreja que não quer fazer de você crente. A nossa igreja quer fazer de você uma igreja de discípulos de Cristo Jesus. Que se for necessário morrer por causa de Cristo, nós vamos morrer. Se for necessário negar a nossa vida por causa de Cristo, nós vamos negar. Porque nós não somos daqui. O Covid vai passar. A única coisa que vai mudar é as desculpas que você vai dar para não trabalhar na obra de Deus. Hoje é o Covid, amanhã vai ser o quê? Eu espero que você reflita sobre isso. Vamos cantar? Vamos ficar em pé?
o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és Jesus. Depois de você ouvir uma mensagem como essa, você precisa refletir a sua vida. Nós vamos responder por essa geração. Cristo nos chamou do império das trevas para que nós pudéssemos cuidar dessa geração. Eu quero convidar você a caminhar junto com a gente. Vamos fazer a diferença. Muitas vezes a gente vai sonhar coisas e vai dar errado. A gente vai ficar triste. Mas na maioria das vezes vai dar certo, meu irmão. Você precisa começar a ver os olhos de uma pessoa quando ela conhece a Cristo Jesus. Você precisa desfrutar disso. Então sai da inércia. Nós queremos alcançar o mundo. Vamos começar a alcançar o Fragata, então. A gente quer alcançar o Rio Grande do Sul. Vamos começar alcançando Pelotas, então. Só que eu não dou conta sozinho, meu irmão. Eu sou só um. O conselho não dá conta sozinho, nós somos só 5. Os líderes não dão conta sozinho, eu já perdi a conta de quantos líderes nós temos. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você para que a diferença seja feita. Então, quando você sair daqui nessa noite, sai pensando: Deus, eu vou mudar esse ano. E não vou esperar chegar até dezembro para fazer um monte de promessa e depois não cumprir. Eu vou mudar hoje. A partir de amanhã eu quero ser diferente. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos permite, como igreja, encerrar, Deus, o estudo, Deus, num livro tão precioso como Gálatas. E é muito bom ver Paulo terminar de escrever essa carta desafiando os Gálatas a sair da inércia, a ajudar as pessoas. Nós queremos também, como igreja de Cristo Jesus, Deus, aceitar esse desafio, fazer diferente, ajudar vidas. Deus, eu não sei qual é a forma que nós vamos fazer, mas a multiforme graça de Deus se apresenta de diversas maneiras. Então nos dá sabedoria, nos dá os teus olhos para que a gente possa enxergar as nossas comunidades aqui e servir, para que o Senhor avive o nosso coração, para que o Senhor resgate pessoas das trevas. Eu sei que nós temos um gigante, Deus, enorme na nossa frente, que é essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Mas por maior que ele seja, ele é menor do que o Senhor. Ele está sob as tuas mãos. Nós queremos sim ser uma igreja que vai enfrentá-lo de frente, não porque nós podemos fazer algo, mas é porque o Senhor pode. Então nos dá essa sabedoria. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. Em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, rapidinho.